Galera, tecido nervoso ele é muito importante para a nossa célula, para o nosso corpo, para o nosso organismo de forma geral, né? Quando a gente pensa em tecido nervoso, a gente lembra logo dessa celulinha chamada neurônio. Neurônio é uma célula do nosso sistema nervoso, dentre as bilhões que existem. A função delas, geração e propagação dos impulsos nervosos. Então, tudo começa nela e vai percorrendo de uma célula nervosa para outra até chegar no que a gente chama de tecido-alvo, ou tecido, célula, órgão, ou seja, no destino onde aquele impulso vai estimular alguma coisa, alguma função para o tecido, para o órgão ou para a nossa célula. Geralmente a gente fala desses impulsos nervosos como eletroquímica porque tem essa participação, né, das descargas elétricas que a gente já vai ver e vai compreender um pouquinho melhor. Das estruturas que compõem o neurônio, nós temos aqui o dendrito, ou melhor, dendritos até, né? O corpo celular e o axônio. Então, reparem, né, o caminho de um impulso elétrico, o estímulo começa nos dendritos, como aqui na figura, passa pelo corpo celular, onde você tem ali o núcleo, o DNA, o citoplasma, moléculas, e depois segue pelo prolongamento do corpo celular, denominado axônio. Então, o dendrito recebeu o estímulo do impulso nervoso, passa isso para o corpo celular, que através do axônio vai transcorrer essa informação até a célula seguinte, nervosa, e com o objetivo de chegar no tecido-alvo. Então, o caminho é sempre esse, tá? No final de cada axônio, nós temos aqui, ó, os botões sinápticos. Galera, o botão sináptico, se você der um zoom nessa região, seria como se fosse essa estrutura aqui, tá vendo? Ó, que tem dentro do círculo. Essa estrutura do lado esquerdo é o botão sináptico, onde você tem a fenda pré-sináptica, antes de passar para a nova célula nervosa. Por aqui, esses estímulos vão percorrer de duas formas diferentes, né? Seja os elétrons, seja a química, que a gente vai ver já, e vai ser recebida por receptores específicos na célula nervosa seguinte, para que assim o ciclo se propague. Na bainha de mielina, quando a gente fala, a gente não pode esquecer dela, por quê, galera? Reparem nessa figura aqui de baixo, ó. Ao longo do axônio, existe essa estrutura em amarelo, que na verdade é uma barreira lipídica. Essa região, chamada bainha de mielina, é um depósito de lipídios, que vai trazer para a gente o tal do isolante elétrico, né? É importante a gente lembrar que essa barreira lipídica ela fica no axônio e ela é intermitente, ela não é uma estrutura que vai de uma extremidade à outra como algo inteiriço. Ela é como se fosse aqui na imagem, ó, tem um pedaço com, um pedacinho sem, um pedaço com, um pedacinho sem. E assim ela garante uma transmissão do impulso elétrico muito rápida, bastante rápida, que vai ser uma condução chamada saltatória. Reparem que aqui o lipídio ele é um isolante elétrico. Então, nessa região do axônio, onde você tem a bainha de mielina, o elétron não passa ali pelo meio. Ela vai passar por cima. Então, ela passa entre as barreiras lipídicas, entre as bainhas de mielina. E por isso que a gente fala que a condução é saltatória. Entre uma bainha de mielina e outra, essa região aqui, ó, é chamada de nódulo de Ranvier. E nesse nódulo de Ranvier que ocorrem, então, as descargas elétricas saltatórias. São elas que vão conduzir o estímulo rapidamente. Repare que com a bainha de mielina, essa condução saltatória faz com que o estímulo percorra o axônio a 100 metros por segundo. Coisa que, se não existisse essa barreira, essa bainha de mielina, você teria a transmissão apenas a 2 metros por segundo.
É como se nós tivéssemos aqui, ó, nessa figurinha, né, nessa animação que está passando para a gente, ó, a célula nervosa da esquerda sem bainha de mielina e a da direita com. Repare que a luzinha chega muito mais rápida lá embaixo na célula nervosa da direita, aquela com bainha de mielina. Então, o processo da condução é mais rápido, é mais eficiente devido à existência dessa estrutura. E quem produz a bainha de mielina, esse depósito lipídico? São aqui, ó, as células de Schwann. Essas células, galera, reparem, ó, essa imagem aqui que nós estamos vendo na direita é como se fosse o canal que é, na verdade, o axônio, o prolongamento da célula nervosa, que está indo de frente para você. E aí, esse canalzinho aí, ó, se você estiver olhando, ele aqui é o axônio e tem na extremidade essa célula chamada Schwann. Essa célula, durante a formação de uma célula nervosa, ela vai sendo produzida e vai ali se alongando e envolvendo o axônio. É como se fosse um processo, galera, de formação de um rocambole. Olha que coisa boa, né? Você vai fazendo aquelas camadas concêntricas, o axônio no meio, e eu começo a dar várias voltas nele, aí vai aumentando a camada lipídica, o que oferece uma barreira lipídica, um isolante elétrico. No final, lá embaixo na figura, o axônio está no meio e ao redor a célula de Schwann foi sendo ali produzida e crescendo, fazendo essa voltinha, ou melhor, essas voltinhas ao redor dele. Depois, galera, esse nódulo de Ranvier, de novo, não esqueçam, é então a condução saltatória. Ela vem aqui do corpo celular no axônio, passa para esse nódulo. Depois, como não dá para seguir adiante devido a essa barreira lipídica, ela salta para cá e assim vai chegar mais rápido na célula seguinte. Tá? Células da glia ou neuróglia são exemplos de células nervosas. Dessas 5 células que aqui estão listadas, astrócitos, oligodendrócitos, células de Schwann, micróglias, células ependimárias, aquela muito importante se trata da terceira aqui listada, que foi que a gente falou na imagem anterior, a famosa célula de Schwann. É ela que produz a bainha de mielina, que vai envolver o axônio, garantindo o isolante elétrico, né? Então, aqui você, mais uma vez na figura, tem a ideia do axônio, cheio de voltinhas ao redor dele, a célula de Schwann, que produziu essa barreira lipídica. Tudo bem? Depois, galera, nós temos aqui o processo que a gente vai ver como é que o impulso nervoso é gerado e conduzido através desses nódulos de Ranvier, né? Então, a gente tem aqui 3 acontecimentos famosos, né? Que é a fase de repouso celular ou limiar de excitabilidade, ou seja, a célula está em repouso, ela só vai entrar em atividade quando aquele limiar de excitabilidade, quando o limite necessário atingir essa carga suficiente para disparar esse impulso nervoso. Então, por isso que a gente chama de fase de repouso ou limiar. Ainda não atingiu esse limiar, a célula não dispara essa condução. A despolarização é quando inicia o processo e quando você vai desacelerando o processo, porque o impulso já foi, eu vou voltando à condição inicial da célula nervosa, eu vou trazê-la de volta para o repouso, que é o processo chamado de repolarização. A repolarização tem um objetivo: tornar a célula novamente apta ao repouso, porque é no repouso que ela vai receber um estímulo e proporcionar novamente, por exemplo, a condução de um novo impulso nervoso. E aí, como é que isso tudo acontece, galera? Dessa forma aqui, ó. Você tem o corpo celular, os dendritos desse corpo recebem um estímulo, e esse estímulo ele vai passar para o corpo celular. Quando esse estímulo atinge um valor,
de 70 milivolts, mais ou menos 40 positivo, né, na verdade. Repare aqui no gráfico, ó, o limiar de excitabilidade, está vendo? Ó? Ele vai fazer com que, chegando lá em cima no nosso potencial de ação, eu tenha o limiar atingido desses 70 milivolts, você dispara. No que dispara, ocorreu a despolarização. Então, o limiar de ação, atingido o valor necessário de 70 milivolts negativos, você dispara e ocorre a tal da despolarização. A despolarização, ela vai atingir um valor máximo, capacidade máxima desse impulso ser saltado em direção à célula seguinte. Quando chega lá, chegou na célula seguinte, você começa o processo da repolarização, que é essa linha descendente no gráfico. O que é a repolarização? É o retorno da célula ao estágio de repouso. Então, é tudo assim, ó, limite de excitabilidade, despolarização e repolarização. Essa lei do tudo a nada, galera, é o quê? É porque o impulso, quando você tem uma célula nervosa que recebe esse estímulo, ela só vai transmitir, só vai propagar esse impulso nervoso se ela atingir aquele limiar de excitabilidade. É como se ela tivesse que atingir uma carga, um valor específico para garantir que naquele valor o impulso seja transferido na sua totalidade até a célula seguinte. Não pode ser um pequeno estímulo, porque aí não seria suficiente para gerar uma condução. Então, por isso é lei do tudo ou nada. Atingiu esse limiar de excitabilidade, a propagação vai ocorrer. Não atingiu, nada feito. A célula continua paradinha, esperando atingir o valor correto. E aí, o mais importante é o que gera essa... Por que a gente fala em descarga elétrica, né? Despolarização. Porque, reparem, ó, ao longo do axônio, é comum você ter maior quantidade de cargas positivas dentro do que fora. Reparem que dentro também existe, ó, nessa figura aqui, ó, tem sódio e potássio. Do lado de fora, sódio e potássio. As duas são cargas positivas. Só que a proporção de sódio é maior do lado de fora do que do lado de dentro. Então, como eu tenho maior quantidade de Na+ fora, eu crio como se fosse uma ideia de uma carga maior positiva do lado de fora e uma carga positiva menor do lado de dentro. Por isso, mais e menos. Não é carga negativa, é ausência, ou melhor, uma baixa quantidade dessa carga positiva dentro e maior fora do axônio. Então, na despolarização, olha o que está acontecendo. O sódio ele vai ser puxado para o interior. Para o interior de quem? Do axônio. Como ele estava em maior concentração fora do que dentro, na medida que o sódio vai entrando, ele vai tornar agora uma inversão de cargas. Maior dentro e menor positivo fora. Por isso que na imagem, se você puder observar direitinho aqui dentro do círculo, ó, o sódio está entrando na despolarização, entrando dentro do axônio, entrando dentro, óbvio, né? Está entrando no axônio e vai ficar ali ó, uma carguinha negativa na parte de cima, que é a parte de fora. E isso acontece dos dois lados. E na medida que isso acontece, o que a gente está vendo? A despolarização, ou seja, houve uma troca de cargas. Agora tem menos carga positiva fora e mais dentro. O que aconteceu? Por essa descarga, você vai fazer com que esse impulso seja transferido. Porque aquela descarga não pode continuar existindo. Aquela não é a carga ideal. Então, aqui na figura, ó, o sódio, na despolarização, ele entra e essa diferença de carga agora positiva dentro do axônio vai fazer com que bombas de sódio e potássio expulsem esse sódio para o lado de fora. Então, na hora que ele expulsa o sódio de volta para fora,
essa descarga elétrica vai ser transferida através do nódulo de Ranvier. Então, reparem que aqui, ó, na despolarização, o sódio entra e na repolarização, o sódio sai. Então, na entrada, na despolarização, do lado de fora fica com menos, porque tem menos carga positiva. E aqui embaixo, você vai falar na repolarização, na saída do sódio, que vai tornar ficar positivo do lado de fora, ter maior quantidade de íons positivos. Tá bom? Então, o que você não pode esquecer? Entre aqui os nódulos de Ranvier, é onde ocorre essa descarga, essa propagação do impulso nervoso, porque aqui no rocambole, chamado bainha de mielina, os elétrons não podem percorrer. Atingindo o limiar de ação, ou o limiar de excitabilidade, lei do tudo ou nada, eu disparo, eu faço a despolarização. Então, o sódio vai entrar por seus canais e depois, na repolarização, eu expulso esse sódio para fora, eu devolvo ele para fora da axônia para que a célula volte ao seu estágio inicial de repouso. E assim recomeçar o processo. Galerinha, se vocês olharem bem no gráfico, ó, ela diminui do valor que era inicialmente na fase de repouso. Fica aqui, ó, esse período circulado chamado de período refratário. Ou seja, naquele momento, o que você não pode esquecer? Antes da célula chegar em repouso, ela vai ter essa queda além do limiar necessário para garantir com que toda a descarga elétrica termine de ser transmitida até a célula seguinte e a célula consiga se recuperar 100%, ou seja, voltar ela na sua integridade à fase de repouso. É para impedir esse período refratário, que enquanto um estímulo está chegando no final, um novo já comece. Eu só vou começar um novo quando o impulso que estava sendo propagado já foi 100% transferido à célula nervosa seguinte. Tudo bem? Então, é esse o nosso período refratário. Depois, nós temos aqui, ó, a sinapse. O que é a sinapse? É a região de contato de um neurônio com uma célula. Pode ser uma outra célula nervosa, né? Então, aqui, repare o seguinte, ó, eu tenho 2 neurônios. O sentido, né, de propagação é sempre unidirecional. Então, ó, começou nessa célula da esquerda, saiu do corpo celular, foi através da condução saltatória pelo axônio e chega aqui na terminação chamada neurônio, ou melhor, botão pré-sináptico, ou terminação pré-sináptica. Ou seja, é a terminação daquela estrutura onde o impulso está chegando e eu preciso agora passar ele para a próxima. Como essas células geralmente não estão ali conectadas, né? Isso só aconteceria numa sinapse elétrica, como aqui na figura embaixo, ó. Tá vendo? Quando a sinapse é elétrica, quando é um estímulo elétrico, você pode ter junções de comunicação. É como se fosse um túnel, literalmente. E aí esse tipo de carga vai passar por dentro do túnel. Quando você fala de neurotransmissores, são moléculas químicas, como, por exemplo, aqui, ó, acetilcolina, serotonina, são neurotransmissores, são moléculas químicas que se encarregam de transferir de um neurônio para outro essa descarga, essa propagação do impulso nervoso. Então, se é uma molécula química, ela tem que interagir com a membrana da célula, seja para sair, seja para ser absorvida pela próxima. Então, essa região aqui, ó, no meio, como na animação, que é como se fosse um espaço vazio entre essas duas fendas, a gente chama de sinapse. A sinapse é a região entre essas fendas. A fenda anterior, de onde está vindo o impulso nervoso, pré-sináptica. A fenda seguinte, que é onde o estímulo chega, pós-sináptica. Então, aqui, o que vai acontecer?
esses neurotransmissores vão sair, né, pela membrana desse neurônio pré-sináptico e vão se conectar, esses neurotransmissores, aqui, ó, nos receptores de membrana do neurônio pós-sináptico. Então, a sinapse é o meio, o neurotransmissor sai do anterior, encosta na porta, no receptor do posterior, e isso vai permitir com que essas portas se abrindo, essa descarga elétrica seja passada e assim propagada pela próxima célula nervosa. Então, nada mais é do que uma descarga que tem que passar por dentro de canais específicos ou com auxílio desses neurotransmissores que são como se fossem as chaves, que vão abrindo as portas do próximo neurônio. Então, quando a gente fala de sinapse, é a região entre dois neurônios, onde os neurotransmissores estão sendo ali transferidos para servirem de abertura e condução do próximo impulso nervoso. Sempre é unidirecional. Então, uma vez que esse impulso é gerado, galera, ele não para no meio do caminho aqui, ó, no axônio e retorna. Sempre que ele for gerado, é lei do tudo ou nada. Ele foi gerado, ele é propagado até a célula seguinte. Tudo bem? Então, do nosso tecido nervoso, era essa a informação, galera. Peço que vocês revejam o vídeo, leiam a apostila com calma, é um assunto bastante tranquilinho, né? Tem uns nomezinhos diferentes, por isso é importante reler. E qualquer dúvida, fazendo exercícios, anotem, perguntem para a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma ótima forma de você estudar e se dar bem, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Beijo no coração, galera.